Fala pessoal, Daniel Scocco, essa aqui é a lição número 22 do projeto 100 lições de vida para meus filhos. Lição de hoje, como encontrar um emprego. Como eu falei em uma lição passada sobre escolha de carreira, escolha profissional, trabalhar para uma empresa não é o único caminho. Eu acho que todos deveriam considerar também a possibilidade de, por exemplo, ser um profissional autônomo, prestar serviços para outras empresas, outras pessoas, ou também a possibilidade de empreender e criar um próprio negócio, mas é muito provável que em algum momento da sua vida você vai ter que arrumar um emprego, talvez no começo, né, talvez no meio, e também acaba sendo uma escolha profissional relativamente comum pela quantidade de empresas, né, que existem e que precisam de pessoas trabalhando. Por isso que eu achei que o tema era relevante. Bem dizer a verdade, eu tive somente um emprego, logo depois da faculdade fui trabalhar para uma empresa de telecomunicações, depois de um ano eu já tinha os projetos, né, de tecnologia, meus sites que eu fazia desde a época da faculdade, depois de um ano pedi demissão e fui trabalhar full time com esses próprios projetos, mas por mais que desse lado, né, tive somente uma experiência, do outro lado, enquanto empreendedor, ao longo dos vários projetos e empresas, já contratei acho que 60, 70 pessoas, já entrevistei centenas. Então, juntando tudo isso, eu vou passar alguns pontos que eu acho que são importantes e podem fazer diferença para quem está buscando e está querendo conquistar aí um emprego. Vamos lá, primeiro ponto, importantíssimo você mostrar vontade e perseverança na hora que você está buscando esse emprego. Pode ser o fator diferencial, às vezes só com isso você vai conseguir um emprego. Vou contar uma história interessante que aconteceu comigo. Pouco tempo depois da faculdade, eu morava em Campinas, interior de São Paulo, eu alugava um apartamento pequeno e tinha uma pessoa que me ajudava uma vez por semana para fazer a limpeza, Dona Dulce, o nome dela. Gostava muito dela, a gente tinha uma relação muito boa, e um dia ela levou um pão, se eu não me engano, para mim, que ela mesma tinha feito, e conversando ela falou que estava fazendo um curso de confeitaria. Eu perguntei se era por hobby ou se ela queria trabalhar com aquilo, ela falou que queria trabalhar, era o sonho dela poder trabalhar com aquilo, e eu falei, Dona Dulce, vou tentar ajudar a senhora então. Na época, eu sempre gostei de ler livros, né, sobre o assunto de motivação, determinação, e eu falei, vamos tentar uma coisa aqui, Dona Dulce. A senhora está disposta? Eu vou tentar algumas coisas aí, vou passar algumas ideias. Se a senhora fizer, eu acho que pode ser que aumente a chance aí de pegar um emprego. Ela falou, não, vamos lá. Eu falei, onde a senhora quer trabalhar? Pense aí de lugares que você já imaginou que você gostaria. Ela falou, olha, Pão de Açúcar. Acho que deve ser uma empresa boa, né? O Pão de Açúcar aqui no Cambuí, que é um bairro ali de Campinas, seria bacana. Então vamos fazer o seguinte, a senhora vai fazer o currículo, aí falou, já tenho. Eu falei, ok. Então eu ajudei a dar um tapinha ali no currículo. A senhora vai fazer o seguinte, você vai lá no Pão de Açúcar, vai perguntar quem que é o responsável pelo recrutamento, RH, ou o que seja, vai entregar o currículo para a pessoa, falar que a senhora gostaria muito de trabalhar ali e queria saber se tem alguma vaga, né, para começo ali, alguma coisa já à disposição, que você está muito interessada. Ela foi, voltou na próxima semana e falei, e aí, Dona Dulce? Levei, entreguei o currículo, mas falou que não tinha nenhuma vaga. Falei, ok, a senhora vai fazer o seguinte, essa semana a senhora vai voltar, vai chamar a mesma pessoa e vai perguntar se por acaso não surgiu alguma vaga. A senhora continua muito motivada, com muita vontade, é o que a senhora quer, a senhora admira a empresa, a senhora quer ser confeiteira, está com o curso tudo pronto aí. Ela falou, mas eu vou voltar de novo, falar com a mesma pessoa? Ela falou, sim, vai voltar e vai fazer. Ela foi e fez. E repetimos isso, eu acho, por mais 6 semanas. Dona Dulce sempre olhava para mim e falava, mas de novo, eu vou encher o saco daquela pessoa. Eu falei, sim, porque com isso ela vai mostrar que a senhora quer mesmo. E vai, né, ela vai fixar a sua cara, vai ver que você está com muita vontade, mais do que os outros, que a vasta maioria, 99, deve deixar lá o currículo e vai embora. Depois de 6 ou 7 semanas, a Dona Dulce vem e fala, Daniel, eu estou avisando que a partir da semana que vem eu não venho mais. E eu falei, por quê? Ela falou, porque consegui um emprego no Pão de Açúcar. Não foi para a unidade do Cambuí, que é onde eu gostaria, foi para uma unidade um pouco mais longe, mas tudo bem, para começar está ótimo. E ela ficou super feliz e eu fiquei feliz que o experimento que a gente fez acabou dando certo também. E ressalta, reforça ponto 1, né, mostrando muita vontade, muita perseverança, às vezes é o que basta para alguém te dar uma chance, né, e aí você vai se mostrar no emprego o resultado ali, né, o desempenho que você vai ter. Ponto 2. Antes de ir buscar qualquer emprego, eu acho fundamental a pessoa dominar alguns conhecimentos básicos. Um deles é a capacidade de ler e escrever. Então tem que ser capaz de ler um texto, interpretar, entender o que se diz e de escrever corretamente. Muitas vezes o processo seletivo vai envolver algum teste desse tipo, ou mesmo enviar um e-mail, enviar uma mensagem, né, você vai
Quando você começar a interagir com as pessoas da empresa, já vai ficar claro, né? Escreve bem, não escreve, escreve corretamente. E na minha opinião, não tem por que você não ter isso bem desenvolvido, porque só depende de você. Né? Não estou falando que você precisa escrever que nem Shakespeare, mas escrever corretamente, o mínimo, né? Respeitando as regras, não escrevendo errado, sabendo o que é a diferença entre quando você usa ponto, quando você usa uma vírgula, né? Tudo isso é facilmente treinável. Se você não tem esse domínio, você vai entrar na internet, aí você vai gastar um mês, você vai, com os corretores, ferramentas que ajudam, você vai dominar isso aí. Então não tem desculpa para não chegar, quando você for buscar um emprego, dominando, né, o básico da leitura e da escrita. Esse é o ponto 2. Ponto 3, mesma coisa para a matemática. Tem que dominar o básico de matemática. Não tem desculpa para não conseguir fazer uma conta básica de cabeça, quanto é 40 mais 47, ou uma coisa que eu uso muito nas entrevistas de emprego é: me faça, por favor, 10% de 80, 10% de 90. Por incrível que pareça, muitas pessoas travam, não conseguem fazer, mas é uma conta básica, né? 10% de 80 dividir por 10 é 8. 10% de 90, 9. Fazer uma adição básica, uma subtração, uma divisão. Tem que ter isso dominado. Se não tem, vai na internet, pega um curso, pega videoaulas no YouTube, é gratuito, você só precisa gastar um pouco de cabeça e bunda na cadeira para treinar e ficar afiadinho. Antes disso, não tem nem como, né? Se não sabe o básico de fazer uma conta em matemática, não tem como ir buscar um emprego. Independente da área até, tá? Não é nem para questões só de exatas, porque o básico de leitura, escrita e números, praticamente qualquer emprego vai exigir. Ponto 4. Acho interessante você tentar desenvolver experiências relevantes para aquele emprego, se for possível. Isso também é algo que está sob o seu alcance. Porque muitas vezes eu ter uma experiência profissional, ser recrutado, né, depende de algum recrutador ir com a sua cara, decidir, né, te dar aquela chance. Mas criar essas experiências relevantes antes de buscar esse emprego só depende de você. Exemplo, vamos supor que você quer trabalhar na área comercial de uma empresa. Ok, tente fazer, vender alguma coisa por conta. Cria um negócio na internet, começa a comprar coisa e vender no seu bairro, começa a cozinhar alguma coisa, lanche, e vende para o pessoal, né, da sua região que trabalha no comércio, vende marmita, o que for. Faça alguma coisa que demonstre uma experiência mais ou menos relacionada e relevante ao emprego que você vai buscar. E isso com certeza vai dar destaque para você em relação aos outros candidatos. E como eu falei, só depende de você, né? Só ter um pouco de esforço, sair da zona de conforto e buscar essas experiências antes de se candidatar. Ponto 5. Vai ter que mandar muito currículo, vai ter que se aplicar para muitos empregos. Se você entrar na internet, mandar se candidatar para 10 vagas, 20 vagas, a chance de alguém chamar para entrevista é baixa e a chance de você pegar o emprego com uma, duas entrevistas é mais baixa ainda. Então tem que se esforçar e tem que ir além, fazer o que os outros não fazem. Então, está precisando de emprego? Está querendo? Em vez de mandar para 10, para 20, se candidate a 100, a 200, a 500 empresas. Ainda mais hoje em dia, se você consegue fazer isso online, não tem por que você não fazer o máximo possível, ir além, sabendo que sempre a taxa de conversão, né, a quantidade, o resultado que você vai ter, é sempre uma fração dessa tentativa inicial. Então, para cada 100 empregos que você se candidatar, geralmente vão te chamar para entrevista em 2, 3, isso é normal, né? Acontece com todo mundo, independente do seu currículo, do seu nível de preparação. É assim mesmo, as conversões são sempre baixas. Então, se a conversão já é tão baixa assim, é justamente por isso que você precisa mandar para 500, para talvez ter 30 entrevistas, para talvez ter 2 ofertas de emprego. Não tem como fugir dessa regra aí dos grandes números. Então, tem que botar trabalho, tem que botar esforço. Mandar para meia dúzia não vai dar resultado. Esse foi o ponto 5. Ponto 6. Use a sua rede de contatos. Muitas vezes uma indicação vai contar muito mais do que 100 currículos mandados a frio, digamos assim, para a empresa. Porque a indicação chega quente. Né? A primeira coisa que a gente faz quando a gente abre vaga na empresa é justamente perguntar para os próprios colaboradores: você tem alguém para indicar? Alguém que obviamente você considera ponta firme, inteligente, com vontade. Então, fale com conhecidos, colegas, professores, quem mais vier na cabeça, e fale: você conhece alguém que está contratando? Estou querendo um emprego assim, assim, assado nessa área. Se puder me indicar para alguém ou me falar com quem eu posso falar, isso pode também ajudar muito a passar na frente aí de quem só está mandando currículo no site. Próximo ponto: no dia da entrevista,
tem algumas coisas que você pode fazer que são básicas, estão sob o seu controle, então não tem por que não fazer. São elas, primeiro, chegar com boa antecedência. Já eliminei muitos candidatos que talvez fossem até bons, mas chegaram atrasados. Chegou com 10, 15 minutos de atraso. 5 minutos até dá para tolerar, não é o ideal, já começa com um ponto negativo, mas ok. Agora, 10, 15 minutos de atraso, salvo alguma emergência muito grande que ele vai explicar, já está eliminado, porque não mostrou comprometimento com a entrevista, então que dirá quando começar a trabalhar. Então chegue com antecedência, se planeje para isso, pesquise sobre a empresa, sobre a vaga, o que for possível, então já chegue minimamente tendo gastado um pouco de tempo entendendo o que essa empresa faz, o que não faz, como que você poderia agregar, se possível até se você souber com a pessoa que você vai falar, entre no LinkedIn, vê quem é essa pessoa, vê qual a experiência dela, para você poder ter assunto, perguntar. Chegue, obviamente, tem outro ponto básico, mas às vezes as pessoas não fazem, bem vestido, arrumado, tenha uma postura legal quando você chegar, cumprimente a pessoa de pé, com aperto de mão firme, inclusive foi assunto já de outras lições no passado. Então, coisas básicas, mas que muitas vezes as pessoas não fazem, você fazendo tudo isso, também pode ser que você já ganhe alguns pontos aí, passe na frente. Por fim, eu acho interessante o último ponto, vale a pena você considerar buscar um emprego em startups. Startups são empresas de tecnologia, geralmente em estágio inicial, empresas pequenas, mas que mexem com tecnologia e que estão tentando crescer de uma maneira rápida e se tornarem empresas maiores. Por que eu acho que pode ser interessante? Vários motivos. Primeiro, são empresas menores que geralmente estão precisando de gente para ajudar e geralmente também não estão preocupados muito com formação, com currículo e querem pessoas que estão ali com vontade, com gana, que vão arregaçar as mangas e botar para fazer. E se você está com esse perfil, pode ser interessante, pode ser um jeito de arrumar um emprego independente de experiência anterior, independente de formação. Além disso, justamente por serem empresas pequenas que têm esse objetivo de crescer muito e rapidamente, se você entrar, a startup der certo e você se destacar, com isso você pode ter um crescimento de carreira muito rápido também. Em curto prazo você pode estar com posições de supervisão, de gerências, pode ganhar stock options da empresa, acabar virando sócio e etc. E por fim, acho que trabalhar numa startup também vai te mostrar como que é esse processo de criar um negócio do zero. Você vai entender como que as coisas funcionam, por que tomam algumas decisões, outras não, como estruturar a equipe, o produto. E isso vai ajudar em muito se algum dia você decidir empreender, que eu acho que é um caminho bem interessante também, criar seu próprio negócio. Então, ter tido experiência em algumas startups vai te qualificar, te dar uma experiência bem relevante se algum dia você decidir empreender. É isso. Beleza, pessoal? Valeu!